Oi, meus lindos. Olá, oitavo H, oitavo I. Espero que todos estejam bem. Saudade dessas turminhas boas, né? Infelizmente esse ano a gente se viu pouco, né? Mas vamos torcer para o ano que vem tudo estar melhor, né? Tudo voltar quanto antes à normalidade, né? Bom, então eu vou falar para vocês, né, as atividades dessa semana, tá? Esse aqui é um conto, né, fragmento de conto. Conto é um gênero textual considerado curto, tá? Ele é mais curto que o romance e que a novela. Ele tem poucos personagens e geralmente ele se desenrola em torno de um conflito, de um fato, né, que tem que ser resolvido de alguma forma, tá? Esse conto aqui é do Lev Tolstói, né, um escritor russo, que resolveu dar voz a um cavalo. Trata-se das memórias de um cavalo que passa longo tempo observando o comportamento das pessoas e dos valores do ser humano, né? O Lev Tolstói ele era um escritor que observava muito os comportamentos humanos e analisava muito a parte psicológica do ser humano. Vamos dar uma lidinha aqui rapidinho? Era inverno, época de festas. Não me deram nem de comer nem de beber. Durante o dia inteiro. Fiquei sabendo depois que aquilo acontecera porque o cavalariço estava bêbado. Naquele mesmo dia, o chefe veio à minha baia, deu pela falta de ração e foi-se embora xingando com os piores nomes o cavalariço que não estava ali. No dia seguinte, acompanhado de um peão, o cavalariço trouxe feno à nossa baia. Notei que ele estava especialmente pálido, abatido, tinha nas costas longas algo significativo que despertava piedade. Ele atirou feno por cima da grade, com raiva. Eu ia metendo a cabeça em seu ombro, mas ele deu um murro tão dolorido no meu focinho que me fez saltar para trás. E ainda por cima chutou minha barriga com a bota. Não fosse esse lazarento, nada disso tinha acontecido. Mas o que aconteceu? Perguntou outro cavalariço. Os potros do conde ele não inspeciona, mas este ele examina 2 vezes por dia. Será que deram o malhado mesmo para ele? Se deram ou venderam, só o diabo sabe. O certo é que você pode até matar de fome todos os cavalos do conde e nada acontece, mas você se atreva a deixar o potro dele sem ração. Deita aí, diz ele, e tome chicotada. Não tem senso cristão. Tem mais pena de animal do que de homem. Logo se vê que não usa cruz no pescoço. Ele mesmo contou as chicotadas que me deu, o bárbaro. O general não bate assim. Ele deixou as minhas costas em carne viva. Pelo visto, não tem alma cristã. Entendi bem o que eles disseram sobre os lanhões e o cristianismo, mas naquela época era absolutamente obscuro para mim o significado das palavras meu potro, palavras por meio das quais eu percebia que as pessoas estabeleciam uma espécie de vínculo entre mim e o chefe dos estábulos. Não conseguia entender de jeito nenhum o que significava me chamarem de propriedade de um homem. As palavras meu cavalo, referidas a mim, um cavalo vivo, pareciam-me tão estranhas quanto as palavras minha terra, meu ar, minha água. No entanto, essas palavras exerciam uma enorme influência sobre mim. Eu não parava de pensar nisso e só muito depois de ter as mais diversas relações com as pessoas compreendi finalmente o sentido que contribuíam aquelas estranhas palavras. Era o seguinte: os homens não orientam suas vidas por atos, mas por palavras. Eles não gostam tanto da possibilidade de fazer ou não fazer alguma coisa, quanto da possibilidade de falar de diferentes objetos, utilizando-se de palavras que convencionam entre si. Dessas, as que mais consideram são meu e minha, que aplicam a várias coisas, seres e objetos, inclusive à terra, às pessoas e aos cavalos.
Convencionaram entre si que para cada coisa apenas um deles diria meu, e aquele que diz meu para o maior número de coisas é considerado o mais feliz, segundo esse jogo. Para que isso? Não sei, mas é assim. Antes eu ficava horas a fio procurando alguma vantagem imediata nisso, mas não dei com nada. Muitas das pessoas que me chamavam, por exemplo, de meu cavalo, nunca me montavam. As que o faziam eram outras, completamente diferentes. Também eram bem outras as que me alimentavam. As que cuidavam de mim, mais uma vez, não eram as mesmas que me chamavam meu cavalo, mas os cocheiros, os tratadores estranhos de modo geral. Mais tarde, depois que ampliei o círculo de minhas observações, convenci-me de que não só em relação a nós cavalos o conceito de meu não tem nenhum outro fundamento, senão o do instinto vil e animalesco dos homens, que eles chamam de sentimento ou direito de propriedade. O homem diz minha casa, mas nunca mora nela. Preocupa-se apenas em construí-la e mantê-la. O comerciante diz meu bazar de lãs, por exemplo, mas não tem roupa feita das melhores lãs que há no seu bazar. Existem pessoas que chamam a terra de minha, mas nunca a viram nem andaram por ela. Existem outras que chamam de meus outros seres humanos, mas nenhuma vez sequer botaram os olhos sobre eles. E toda a sua relação com essas pessoas consiste em lhes causar mal. Existem homens que chamam de minhas as suas mulheres ou esposas, mas essas mulheres vivem com outros homens. As pessoas não aspiram a fazer na vida o que consideram bom, mas a chamar de minhas o maior número de coisas. Agora estou convencido de que é nisso que consiste a diferença essencial entre nós e os homens. É por isso que, sem falar das outras vantagens que temos sobre eles, já podemos dizer, sem vacilar, que na escada dos seres vivos estamos acima das pessoas. A vida das pessoas, pelo menos daquelas com as quais convivi, traduz-se em palavras a nossa em atos. E eis que foi o chefe dos estábulos que recebeu o direito de me chamar de meu cavalo. Por isso, açoitou o cavalariço. Essa descoberta me deixou profundamente impressionado e levou-me a me tornar um malhado, ensimesmado e sério que sou. Olha só que interessante, gente, né? Um texto em que o personagem principal é um cavalo observando os seres humanos. E olha só que reflexões interessantes, né? Ó, um saco de dinheiro aqui, ó. O ser humano só quer só falar, isso é meu, aquilo é meu, minha casa, meu carro, minha moto, minha esposa, né? E não se preocupam em fazer o bem, né? Ele até fala numa parte aqui, se preocupam em falar que isto, aquilo é meu ou minha, mas não se preocupam em fazer a bondade, fazer o bem, né? Enquanto os animais não tem nada disso, né? De querer as coisas, né, para eles. Vamos lá, as perguntas aqui, ó. Explorando o texto. O texto apresenta um narrador personagem. Quem narra a história? Essa tá fácil, hein, gente? Releia esse trecho em que a personagem principal expõe suas ideias. Em seguida, responda a questão. O homem diz, minha casa, mas nunca mora nela. Preocupa-se apenas em construí-la e mantê-la. O comerciante diz, meu bazar de lãs, por exemplo, mas não tem roupa feita das melhores lãs que há em seu bazar. Existem pessoas que chamam a terra de minha, mas nunca viram nem andaram por ela. Existem outras que chamam de meus, outros seres humanos, mas nenhuma vez sequer botaram os olhos sobre eles. E toda a sua relação com essas pessoas consiste em lhes causar mal. Que ideia vai sendo construída no texto pela repetição das expressões o homem diz, o comerciante diz, existem pessoas, existem outras. Que ideia vai sendo construída, né, com essas expressões, né?
O que o cavalo percebeu a respeito do uso que os humanos faziam da palavra meu? Que relação ele percebe entre essa palavra e o conceito de felicidade? Qual a relação que o cavalo vê entre a palavra meu, minha e a felicidade? Tá no texto, tá, gente? O dono do cavalo era quem cuidava dele? O que o cavalo pensava a respeito desse fato, né? O dono do cavalo cuidava dele, alimentava ele? O que ele achava sobre isso, né? O cavalo conseguia compreender esse tipo de comportamento? Transcreva um trecho que comprove a sua resposta. Pega no texto um trechinho, né? Que vai confirmar se ele compreendia ou não esse tipo de comportamento do ser humano, tá? Que sentido a palavra meu tinha para o narrador personagem, o cavalo? Tá? Que sentido tinha a palavra meu? E aí, gente, vocês vão respondendo, tá? Até a 8B. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês me chamem no WhatsApp, tá? No privado. Vou explicar aqui o mal com U e mal com L, tá? Ó, o mal com U é adjetivo, é qualidade, é o contrário de bom, tá? Mal com U é o contrário de bom, mal com L é o contrário de bem, tá? Veja o exemplo do uso dessa palavra em oposição ao adjetivo bom. O vilão é um mau homem, já o herói é um bom sujeito, tá? Bom homem, mau homem. A palavra mal, ela pode ser um advérbio, tá? Que ela vai complementar o sentido do verbo. Pode ser um substantivo, né? O mal, o bem. Ou pode ser uma conjunção que vai ligar, né? Ligar a expressões ou frases. Por exemplo, ela explicou mal o que havia acontecido, né? Explicou como, explicou mal, explicou bem. Substantivo, nenhum mal irá nos atingir, né? Nenhum bem irá nos atingir, o bem irá nos atingir, né? Conjunção, mal chegou, já foi cumprimentando a todos. Tão logo chegou, né? Assim que chegou, fica no lugar, né? Esse mal fica no lugar de tão logo chegou, ou assim que chegou, já foi cumprimentar a todos. Uma dica, lembre-se que mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. Tá, gente? E aí vocês vão fazer as questões, né, as atividades até a página 25. Se vocês tiverem alguma dúvida nas questões, vocês me chamam, tá bom? Que senão o vídeo já fica muito longo, tá? Rapidamente aqui, ó, a 6, forme frases com as expressões a seguir. Então, vocês vão formar frases com boa vontade, má sorte, bem-vindo, má ideia e bem-estar, tá? Forme frases com essas expressões, tá bom? Então, tudo de bom, gente. Até a nossa próxima live, tá? Eu resolvi fazer assim porque nas videoaulas tá tendo muito pouca participação dos 8º anos, tá? Então, é mais fácil vocês assistirem o vídeo, tá bom? Beijão para todos, saudades de vocês. Tchau, tchau.